Bem-vindo vocês mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu estou com uma grande satisfação que eu estou aqui com um grande amigo meu. Hoje eu vou entrevistar o Gustavo Russi, nós vamos falar sobre rejeição. E para mim é um privilégio poder falar de um tema que faz parte da minha vida, né? Eu quero compartilhar com vocês que são 7 temas. Nós falamos já de paternidade, falamos também de pornografia. E hoje o tema é rejeição e aprenda a falar não. Eu acho que é um tema tão peculiar que vai conectar com todo mundo que está assistindo. Quero aproveitar também e pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, aplicar o sininho para que esse material possa ser compartilhado com mais pessoas e a gente possa ajudar pessoas. Esse é o objetivo. Gustavo, obrigado aí por ter aceito o meu convite, meu irmão. Satisfação em ter você aqui, mano. Cara, a satisfação é minha. Na verdade, como o André introduziu, né? Amigos de... Para não entregar a idade aí, 20 anos, brincando, 20, 25 anos de amizade. E um tema bem importante, cara. Eu acho que a gente conscientizar sobre aprender a falar não, acho que é o grande diferencial hoje para elevação profissional, pessoal, espiritual. Acho que o não é tudo. É isso aí. Gu, eu chamei você aqui por 2 motivos. Primeiro que eu admiro você. Você é um cara que é guerreiro, um cara que luta as suas batalhas com honestidade, pai de família, tem 3 filhos. Hoje você preservar a família é um privilégio de poucos, né, no mundo que a gente vive. Mas não só isso, mas nós temos uma conexão, porque você também trabalha na área comercial, você é um baita profissional que eu admiro, e eu também trabalho. Então, hoje nós vivemos num mundo que tudo é venda. Tudo que você vai fazer, você tem que se vender. Se você quer vender um serviço, ok. Se você precisa vender uma imagem para alguém. E às vezes você trabalha em outras áreas da empresa, mas você vai vender você. Porque você não é um produto, mas você é o que as pessoas estão vendo. Eu chamo isso de testemunho, né? O testemunho fala muito, né? E tem uma frase que eu uso, Gu, que faz algum tempo, eu estou muito voltado para a igreja, né? E a gente tem ministério, eu e a Ju, mas existe um padre que a gente estudou, o Agostinho, que ele falava assim, ó, fale da palavra de Deus, mas poucas vezes fale com palavras. Ou seja, é a vida que fala por nós, é as atitudes que falam por nós, né? Então eu queria falar com você, meu irmão, começar a falar sobre rejeição. Queria que você pensasse, a dado momento, qual foi o momento que você superou uma rejeição? Olha que engraçado, eu estava ontem no futebol com meu filho Samuel, e ele tem 5 anos, o Samuca. Ele não tem noção ainda o que é atacante, zagueiro. Então ele faz gol contra, ele chuta para fora. Mas teve um dado momento lá no futebol que foi pênalti. Então todo mundo tinha que cobrar um pênalti. E aí tinha 25 meninos, 30 meninos e algumas meninas. E aí toda vez que o menino ele ia cobrar o pênalti, sabe o que os meninos falavam? Erra. Então, ou seja, já começa a rejeição logo naquele momento. Então, assim, é uma torcida para você errar um pênalti, ou seja, você teria que acertar, né? A expectativa sua, né, é acertar, mas tem uma torcida gigante logo de início, criança falando para você errar. Porque rejeição, Gu, na minha opinião, ela tem muito a ver com expectativa. Então, por exemplo, se você coloca expectativa numa empresa e essa expectativa ela te frustra, é porque você colocou todas as suas fichas nessa empresa. Você não entendeu que você está ali, por exemplo, para também ser treinado, para você absorver algo. Quando você coloca expectativa muito grande em uma pessoa, por exemplo, num relacionamento, você às vezes se doa mais para essa pessoa do que para você mesmo se fortalecer. Aí você perde, você fala, eu fui rejeitado, mas na verdade você criou uma expectativa muito alta. Não só a coisas, mas também a tempo. Então, quando eu vi meu filho Samuel ontem no futebol, eu entendi que desde cedo nós precisamos ter uma coisa muito clara, Gu. E aí, por isso que eu te trouxe aqui, identidade. Através das nossas fraquezas e também das nossas mazelas, a gente entender quem nós somos, mas principalmente saber onde nós vamos. E aí eu volto a falar, aí tem que ter uma parceira, aí tem
tem que ter algo para motivar você a voltar para tua casa, né? Por isso que eu citei os seus 3 filhos, eu também tenho 3 filhos. Por isso que eu selecionei você aqui para estar aqui hoje, né? Isso faz com que a nossa expectativa não esteja só na gente, mas também em algo a mais, né? No meu caso, eu creio muito que Deus ele tem um poder maravilhoso de nos impulsionar, mas ele faz o impossível. O possível é nosso. O livre-arbítrio. O possível é nosso. O livre-arbítrio, mas o possível não. Você tem que ralar, ó, ralar para as coisas acontecer. Então, eu queria que você falasse assim para nós aqui, algum case, Gu, que de superação no trabalho ou na família, para a gente conectar e começar a falar sobre rejeição e depois a gente passa para o tema de aprender a falar não, que também vai ser um tema bem legal nesse tempo que a gente vai estar junto aqui. Tá bom, irmão? André, quando a gente fala assim de rejeição, acho que vem muito dos princípios das próprias crenças limitantes. Exato. Que nossos elásticos vêm dos nossos familiares, que vem de tudo que a gente aprendeu, muitas vezes inconsciente, para depois a gente entender o que a gente está fazendo. E em dado momento, às vezes você está fazendo algo, você para e pensa, você fala, estou fazendo algo que eu odiava que faziam comigo. Então, é muito disso que a gente vê do rejeição, ele se dá muito por crenças limitantes, pelos nossos históricos, o que a gente vivenciou e achou. Porque não existe certo e errado. Existe o livre-arbítrio que Deus nos deu, graças ao grande Pai, que é a gente poder fazer o que a gente quer. Desde que a gente tenha propósito, porque é uma palavra muito forte. E que estão usando por qualquer coisa agora, né? Meu propósito. Exato. Seu propósito, assim, né? Que tudo é baseado em dinheiro. Uhum. Eu falo que dinheiro é importante para a gente viver lazeres, para a gente dar momentos com a nossa família, com amigos. Mas quando você entende que você mudar a vida de uma pessoa Meu Deus, muito mais importante do que qualquer dinheiro que você possa ganhar, vira uma consequência. E, acima de tudo isso, é que eu falo que o grande propósito da minha vida é que eu possa tocar as pessoas profissionalmente, pessoalmente. Que bênção. A gente, né, amigo pessoal há anos, meu jeito não mudou, meu perfil comportamental é o mesmo, expressivo, afável, choro demais ou sou muito alegre, porque eu acredito muito que a gente tem que externalizar o que a gente é. E quando você fala que vender tudo, é exatamente a frase que eu uso para todo mundo. O emprego, o dinheiro, ele vem através de um veículo. Esse veículo se chama trabalho. Exato. Trabalho árduo, que você tem seus princípios, sua dignidade, sua honestidade, e que no final da história você está em casa. Pela família que você construiu, que você desejou a Deus que tivesse, que eu tenho. E para mim, o meu maior combustível se chama sonho. Eu continuo ainda tendo sonho de me dar algo a mais para minha família, de ver meus filhos serem pais, de eu ser avô, de eu ver todo esse ciclo se concluir, né? Com a bênção de Deus. Então, também acho que vendo a ciência, que é comportamental, você entender. E aí, nessa jornada aí que eu tô há, vamos dizer que 15 anos na área comercial, antes eu tenho um histórico do meio artístico, que ali foi uma rejeição muito forte, de diversos lados, sim, amigos, familiares, profissionais. Tipo assim, com 18 anos eu comecei a trabalhar com dança. Então, eu estou falando de 30 e poucos anos atrás, nós estamos falando de 98, 99, onde você é dançarino. Você é gay. Exatamente. Você é isso, você é aquilo, você é vagabundo, você não gosta de trabalhar. E ali eu vi uma profissão naquilo, fui tentando, fui seminando com muita vontade, com o meu combustível de sempre, que era o sonho, né? De financeiramente conseguir alcançar o que eu esperava, de meritocracia alcançar os méritos que eu gostaria de ter ali, né? E ali foi quando foi a minha primeira rejeição, assim, quando eu cheguei de madrugada em casa, dormindo, acordei muito tarde, dormia muito tarde, acorda muito tarde.
Mesmo jovem, né? Sim, Você sem que é jovem dúvida, hoje, que não tem acha que o jeito. mundo não vai acabar, uma hora você vai ver que a idade chega e dá uma lição de moral em você. Começa a funilar, começa a funilar. Aliás, a cabeça quer, mas o corpo não deixa acontecer. Começa a funilar. E aí, dormindo muito tarde, e aí um dia eu acordei, era meio-dia, e meu pai olhou pra mim com uma cara de desgosto muito grande. Hoje eu entendo ele como pai, porque sou pai, né? E aí, cara, você não vai trabalhar, não? Você vai ficar até que hora vivendo de vagabundagem? Porque ali, ganhando pouco no começo, batalhando para ter um dinheirinho ali. E foi quando veio minha primeira lição de que quando você quer algo, você tem sonhos, você tem propósito e você luta por eles, acontece. Deus dá a graça. É verdade. Foi quando eu fui validado dentro do site da Rede Globo como um dos bailarinos do Criança Esperança. 2001. Eu lembro. Foi muito então, legal. ali fui participar do evento, né, com vários cantores renomados, né, Daniel, Xuxa, Daniela Mercury, entre outros ali. E aí eu cheguei em casa e vi meu pai chorando. Ai, que benção. Meu pai chorando, me pediu desculpa. Ele estava assistindo o programa pela segunda vez. Diz ele que estava assistindo inteiro de novo, porque eu cheguei de madrugada. Me dando parabéns e pedindo perdão por não ter acreditado em mim. Então, ali eu vi que quando a gente quer algo, a gente consegue, desde que a gente saiba onde a gente quer chegar e que tenha princípios. E ali, dali eu tive diversas alegrias e rejeições no meio artístico, porque realmente é o que todo mundo pensa. É uma baita de uma bagunça, muitas vezes. Tem muita gente digna e muita gente honesta e muita gente com princípios, mas tem gente que não, como qualquer profissão. E ali eu comecei a ver que a idade ia se passando, o tempo ia se passando, e eu nunca vi um bailarino com 45 anos. Aí aquilo me assustou um pouco. Eu falei, pô, deixa eu me movimentar antes, porque se é só o corpo, se é só um estereótipo, se é só uma imagem. E aí vem muito do que você trouxe como tema, bem legal, que foi sobre o escravo da pornografia. Cara, o meio artístico, ele dá muito isso para profissionais da área de dança. Você é só um corpo, você é uma carne, cara, pendurada num açougue. É forte te falar isso, mas é isso que te vem. E quando você não está nos padrões esperados, você não presta. E eu já cheguei a arrancar a camisa para fazer um programa de televisão. O cara falou, não, desse jeito não dá para você entrar, você está horrível. Então eu tive diversas rejeições assim, até que eu conseguisse entrar num speed de preciso arrumar algo que eu seja valioso, não pelo meu corpo, mas pelo meu conhecimento, pelo meu espiritual, pela minha persona. E ali que eu fui em 2009, que eu comecei a me movimentar para trabalhar na área comercial e tive a primeira oportunidade com meu sogro. Seu sogro, vendendo cabos elétricos, condutores elétricos, construção civil, engenharia. E assim, eu gosto de falar que ele foi meu primeiro mentor, foi o cara que me mostrou o caminho de conduta, de saber respeitar pessoas. Top. De saber que antes de você vender, tem que saber se aquilo vai ser de verdade útil para quem você está vendendo. Legal. Se você vai mudar a vida das pessoas, ou financeiramente, ou do que ela espera do produto ou infoproduto que você tem para entregar. E eu já tive vários mentores, vários caras gigantes, já fiz vários cursos, mas assim, ainda eu tenho ele como um... A simplicidade é tão bom, né? Cara, um a mineiro... A gente tá vivendo num mundo assim, Gu, desculpa te cortar, mas a gente tá vivendo num mundo tão superficial, né? E a simplicidade, às vezes, ela falta muito. Eu vejo muito isso. Muita tecnologia, mas pouca profundidade em tudo, né? E quando eu escolhi essa frase, Gu, você falou da sua história, está falando para nós aqui, e é muito, muito legal isso, até para os nossos ouvintes entender que tudo é um processo. Mas você consegue se dar bem tendo resistência, resiliência, mas também você não pode aceitar os padrões. Até essa frase, cada um tem o que merece? Não, cada um tem o que aceita. O que você aceita. Agora, como você aceita é diferente. Você tem que buscar ajuda, você tem que ter referenciais, que nem seu sogro. Eu também tive referenciais. O meu sogro também foi uma bênção. Até falei no último podcast.
Mas isso faz com que a gente entenda, porque muitas vezes as crenças limitantes nossas nos trazem, nos remete assim, eu mereço isso, eu não fui... Não, você não merece, você aceita. Só que para você sair, Gu, de uma resistência, eu falo como resistência isso, né? Porque assim, Gu, vou falar uma coisa para você, eu entendi uma coisa e me desbloqueou. Tudo na vida já está preparado, mano. É só a gente tomar posse e manifestar. O mundo espiritual, ele governa o natural. Isso cara, independente da religião que você acredita, velho. Mas tudo já está preparado. A gente pode tudo. Por que tem pessoas que têm prosperidade em abundância e tem pessoas que não têm? Porque tem pessoas que é bem-sucedida em coisas absurdas, cara, fora de série a inteligência dele, outros não têm. Porque ele está aceitando um lugar que ele está. Porque correr risco... Sabe o que vai acontecer quando você vai correr risco, Gu? Você vai ser rejeitado, meu irmão. Sabe o que vai acontecer quando você colocar o pé onde você nunca colocou, mas algo no seu coração, um valor seu, você vai ser rejeitado, mas você falou um código, velho. Isso aí é o que eu admiro em você. Princípios. Quando você cumpre princípios... E princípio não é você não deixar de falar palavrão ou ir para a igreja. Não é isso o princípio. O princípio é você fazer o bem realmente, você ajudar pessoas a crescer, você pegar na mão, você às vezes se preocupar menos em ganhar, mas você se preocupar mais em dar, em doar um tempo. Você está aqui hoje doando o seu tempo para estar participando desse podcast. Só para você ter ideia desse princípio que eu trago, tem uma frase muito legal que eu aprendi com a minha esposa, que é: faça tudo como se não dependesse de ninguém e não devesse nada a ninguém. E não cobre de ninguém, porque também ninguém tem o que te entregar. Porque é algo muito forte, porque eu fico pensando assim, às vezes eu devo tudo a todo mundo e ninguém me deve nada. Sabe o que acontece? Tá leve. Tá leve. Se eu devo tudo para todo mundo, eu vou entregar meu melhor. Quando eu não espero nada, porque eu acredito que ninguém me deve nada... Esse é o princípio que eu acredito, Gu. Na Bíblia fala que mais... Olha que código. A Bíblia fala que mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que recebe. Mano, isso é louco. Porque Já foi escrita há quantos anos a Bíblia? Porque o mundo faz assim, não. Qual que é a nossa linguagem de vendas? Win-win, ganha-ganha. Ganha-ganha. Eu tenho que ganhar, você tem que ganhar. Ou, no máximo, eu ganhar e você perder. Então, naturalmente, a gente se posiciona assim. Ou é win-win, hoje a venda é assim, né? Vamos fazer uma venda win-win. Você ganha, eu ganho. Né? Hoje os contratos de qualquer empresa que você vai fazer, qualquer contratos grandes, é win-win. Né? Ou, ao contrário, eu ganho e você perde. Mas o que eu creio é o contrário. Mais bem-aventurado é aquele que dá, aquele que deixa de ganhar, aquele que dá do que recebe. Porque a gente recebe muita coisa espiritual. E eu falo isso, todos os podcasts que eu estou fazendo, porque isso está intrínseco no meu coração. É algo que a gente não entende ainda, é inexplicável tentar explicar isso. Deus é inexplicável. Mas Ele derrama na gente tanta sabedoria quando a gente tem esse coração genuíno. E eu sei que você tem esse coração generoso. Eu sei que você é um cara generoso. Eu acompanho desde os seus 15 anos, a gente é amigo. E quando você é generoso... as coisas cooperam, e você pode ficar assim nesse podcast 3 horas comigo tentando explicar. Você nunca vai conseguir explicar porque você chegou aqui. Que legal, né? E é exatamente isso, é só Deus. Deus está em todas as coisas. Em todas as coisas. E quando a gente fala que Ele está em todas as coisas, é realmente do que a gente acredita, o fazer sem esperar, André. Eu acho que é o grande quê da questão, quando a gente fala desse tema tão legal, que é o saber dizer não, cara. Eu tive em um certo momento da minha vida profissional... palavra, né? Que é muito forte eu te falar isso, mas eu fui trabalhar numa empresa, teve um certo momento que eu e meu sogro tivemos que nos separarmos por conta de todos os escândalos que houve no Brasil com política, não entro nesse tema, mas que aconteceu de a indústria que nós éramos representantes atuantes no estado de São Paulo faliu. E ela faliu por conta de diversos pedidos, que a gente fala pedido em carteira, né? Que são os pedidos de boleto, para boletos a receber, que Odebrecht, Camargo Correia, Petrobras, foram com as contas bloqueadas, não conseguiu pagar essa indústria, a indústria era o nosso ganha-pão, a indústria quebrou,
Meu sogro teve simplesmente mais de 30 anos sem receber nada. E eu estava com ele ali há 8, também não recebi nada, é lógico. Eu lembro disso. E aí se dividimos. Ele continuou na empreitada de trabalhar como representante comercial, atuando na área de elétrica, né? E eu tive uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa. Eu não vou falar do que seria, que senão, né, a gente exporia essa pessoa e eu não quero expor ninguém, mas em um certo momento eu fui contratado ali, a gente cresceu profissionalmente com os cargos. Eu era um representante, um vendedor interno, externo, daqui a pouco eu virei gerente, daqui a pouco eu virei diretor dessa empresa para cuidar da parte comercial, né, que era a pulverização dos produtos dele, nível nacional. E a gente cresceu 500, 1000% na época. De um faturamento de 100 e pouco, 200 mil, a gente começou a ter média de $500 mil mês. Puxa, né? bastante. E porque muito do meu comportamento acreditar em pessoas. Eu acho que o grande diferencial meu é acreditar em pessoas. Isso é chave. Me dedicar e viver para pessoas. Meus familiares, meus amigos e os profissionais que eu tenho como responsabilidade, que eu alimento aquelas famílias. Hoje, como empresário, eu tenho essa responsabilidade de saber que da nossa empresa que sai o ganha-pão dessas famílias. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com eles. E eu tinha isso nessa empresa. Eu aprendi ali a liderar, ser gestor. Foi a primeira oportunidade minha como gestor. E foi quando eu vi daquela oportunidade e fui conversar com o proprietário da empresa. Quem me contratou foi o filho. O filho expandiu, foi para um outro negócio maior ainda que ele construiu. Um rapaz inteligentíssimo. Viu o canal digital antes de todo mundo, isso em 2015. O moleque voou. E eu fiquei com o pai um pouco mais turrão, um pouco mais antigo, metodologias e crenças limitantes. A gente acabou de falar disso. E quando a Adri estava grávida do meu segundo filho, eu fui pedir um aumento pro cara. Mas eu não fui pedir um aumento só pelo dinheiro, André. Eu fui pedir um aumento com dados. Eu tinha planilhas, eu tinha tudo para mostrar para ele o crescimento que teve a empresa na minha gestão durante um ano. E foi quando eu escutei dele que eu era incapaz, que eu estava ali porque não tinha outro. Que quem me colocou naquele cargo foi o filho dele. E tem uma frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E foi uma frase que mudou o meu patamar, que ligou o meu botão, que realmente mudou todo o meu mindset para mim querer ser um empresário e querer fazer o combustível. Tudo diferente do que ele fez comigo, eu queria fazer para as outras pessoas. Que ele falou assim: você não passa de um soldado raso que morreu tenente no meio da guerra e não tinha quem assumir o batalhão. Você assumiu porque não tinha outro. Cara, eu fiquei muito triste, fiquei bem arrasado ali, segurei o choro ali, porque eu tinha uma preocupação maior. Naquela semana, meu filho tinha nascido e tinha parado na UTI. Então, eu fiquei num assim... Eu fico no emprego pela minha família ou eu falo não. Opressão gigante. Opressão gigante. Ou eu vou aprender a falar não hoje. Não quero mais trabalhar aqui. Preciso, mas sou capaz de arrumar uma coisa melhor para mim, que me valorizem, não financeiramente, como profissional. Porque eu acho que independente se ele fala não do aumento, estava tudo certo, se ele me mostra o porquê não. Mas eu acho que ele usou uma forma de me degrinir, de acabar comigo ali, né? Denegrir a minha imagem para me diminuir e falar, não, verdade, eu não mereço. E eu já sabia que eu merecia. É o que você fala ali, né? Várias vezes você falou. Tá ali, eu aceitei. Não é que eu mereço. Eu só aceitei o que me deram. É isso aí. E foi um dos primeiros não que eu aprendi a falar na minha vida, sabe? Eu tive que falar não, porque eu precisava do emprego, mas eu tinha um propósito maior, que era cuidar da minha esposa e do meu filho, que estava ali na CTI, né? Na UTI que ele foi parar. E aí foi que eu me desliguei e comecei a empreender pela primeira vez. Aí eu montei uma empresa para gerar representação comercial para o mesmo segmento, porque eu peguei os mesmos públicos, né? Daquele material que a gente vendia, aquele equipamento que a gente vendia. E assim eu fui, aos pouquinhos, empreendendo, fui parando em outros... Que massa. Gu, é engraçado, né, cara? Eu, vendo a sua história, né? A gente se conecta muito. Eu lembro que o primeiro emprego meu foi na Pirelli. Eu era estagiário. Na verdade, um dos primeiros, né? O primeiro foi office boy, enfim. Mas uma empresa grande foi a Pirelli. Eu me lembro que eu trabalhei 9 anos nessa empresa.
na área de qualidade, mas eu não era um cara bem resolvido profissionalmente. Eu gostava muito sempre gostei de vendas, né? Tanto é que eu vendia imposto de renda dentro da Pirelli. Eu fazia 500 impostos de renda por ano. Eu vendia imposto de renda. Eu lembro. Eu vendia projetos. Então, assim, eu ganhava prêmios por projetos. Então, eu falei, puxa, eu queria tanto para a área comercial. Só que existia uma barreira muito grande entre você sair da área de engenharia e você ir para a área comercial. Eu me lembro que eu cheguei para o meu gerente, era uma pessoa muito, na época, muito bravo, assim, muito rude com as pessoas. E eu não queria aquilo para minha vida, né? Eu tinha já 28 anos, a Tainá, minha filha, tinha 2 anos. E eu tinha 9 anos numa multinacional. Agora, você imagina, cara, ônibus fretado, um salário bom, né, para 28 anos, uma certa estabilidade. Cara, eu cheguei para ele e falei, eu quero mudar de área. Você pode me demitir? Daí ele falou, cara, eu não vou te demitir, sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, você tem uma filha pequena, você está num momento difícil, você precisa agora entender o que você quer, André. Vai pegar uma semana, vai descansar, né? Aí eu peguei essa semana, fui descansar e voltei. Falei, Caetano, eu não quero mais trabalhar aqui. Aí ele falou, você tem que aprender 2 coisas. Você quer sair daqui, mas aprende 2 coisas. Então, você quer ir para comercial, né? 2 coisas você vai aprender. Primeiro, nunca saia do seu cliente e tomar um cafezinho com ele. Ele falou assim para mim, nunca saia de um cliente sem tomar um cafezinho. E a outra coisa que ele me falou assim, aprenda, André, a falar não. Até então era uma coisa tão... Você acha que é fácil, né? Aprenda a falar não, porque o não é libertador. Quando ele falou isso para mim, Gu, no outro dia eu voltei, eu quero ser demitido. Eu vou pedir a conta. Porque até então eu queria que ele me demitisse. Por causa do valor, da rescisão. Você estava apegado nisso ainda. Eu estava apegado. Eu falei, eu quero a conta. Eu quero a minha conta, que eu vou sair daqui, eu vou começar minha carreira do zero. Eu fui trabalhar com cerveja, Gu. Eu fui trabalhar com cerveja, vendedor. Eu fui do analista na área de engenharia para um vendedor reserva da periferia de cerveja, né? Aí ele falou, porque você aprendeu a falar não, porque você entendeu, eu vou demitir você. Você não vai pedir a conta. Eu vou demitir você. Perfeito. E aí de lá para cá, Gu, eu entendi que o não é para tudo. O não é para o que você não acredita, né? Eu estou conversando com algumas pessoas no trabalho, eu sempre carrego comigo a minha identidade. A minha identidade é uma identidade de uma pessoa de família, um homem que foi transformado por Deus, por Jesus. Eu creio em Jesus. Eu não falo palavrão, mas eu trabalho num ambiente que, cara, as pessoas têm o livre-arbítrio. Eu nunca julguei ninguém, mas eu sei falar não. Tem lugares que eu não vou, tem lugares que eu não me movimento. E as pessoas respeitam quem sabe falar não. As pessoas respeitam quem sabe... Porque quem sabe falar não, Gu, é quem tem identidade. Quem sabe falar não é porque sabe para onde vai, foi o que você falou, tem propósito. O propósito nosso nessa terra, existe um propósito máximo. Nós estamos aqui para abençoar pessoas. Quando a gente entende isso, tudo coopera. Coopera o seu trabalho, coopera o seu sonho, coopera a sua família, coopera tudo coopera. Nós estamos aqui para abençoar pessoas. E olha que interessante. E não é forte. Da frase comercial que a gente vivencia isso, né? Por estarmos no mesmo setor, é sobre se ganha-ganha. Win-win. Nossa, win-win. isso aí eu não aguento, cara. Mas todo mundo não entendeu que não é o ganha-ganha, não é só dinheiro. É o ganhar experiência, né? Trocar a experiência, é ganhar respeito, que você acabou de citar, respeita para quem fala de não, né? Elevar seu patamar profissional e pessoal. Porque no final de tudo isso, quando você começa a fazer bem para outras pessoas, a sua presença, a sua forma de lidar, a sua forma de se comunicar e a forma que você respeita, ela vem sim da área de vendas, que é saber se vender, saber mostrar quem você é. É o motor de tudo, vendas. E aí, olha que interessante que você falou. A gente vê outras profissões que falam, não, mas eu não preciso vender, eu sou médico. Não, pelo contrário. Uhum. Você tem que estar ali vendendo sua aparência no sentido de estar bem alinhado, penteado, com a roupa limpa,
saber falar tecnicamente, porque a gente está falando da fisiologia, da saúde daquele paciente, não um cliente. Mas o cliente, antes de ser paciente, ele é seu cliente. Então, assim, não tem nenhuma área que não viva isso. Mas a gente encontra muita gente que ainda tem essa dificuldade, até para você que está nos ouvindo hoje. Poxa, você quer ganhar um aumento? Você quer subir de cargo? Você quer mudar de trabalho? Abrir uma empresa? Abrir uma empresa? Saiba se vender. Saiba mostrar o porquê você está oferecendo aquilo, mas antes de oferecer, entenda se ele precisa daquilo. Eu falo que um bom vendedor... Isso é verdade. Isso é muito legal. Eu falo que um bom vendedor, antes de ele entender estratégia, técnica ou o próprio produto, ele tem que entender que o cliente não sabe o que ele quer até que você mostre o que ele precisa. Então, quando você traz a necessidade, você cria a necessidade, ele não sabe falar não para você, porque você mostrou realmente. Caso ele fale, é porque realmente aquele produto, aquele infoproduto, aquilo que você está dando de prestação de serviço não cabe para ele. E está tudo bem. Eu tenho certeza absoluta que você fez ou um futuro cliente ou você fez aquele cara que vai testemunhar. Cara, eu não precisei. Mas quando chegar alguém... você tem algum... Gustavo. Não, fala com o Gustavo que ele resolve para você. Mas por quê? Porque para aquele cliente não. Mas ele vai testemunhar a seu favor que alguém que presta serviço diferenciado, que entrega algo diferenciado, é aquele rapaz. Então, a gente tem que saber falar não. Porém, desse tema interessante do não, não é o não para se engrandecer, não é o não para você tomar vantagem. A gente tem que entender que é o momento e, acima de tudo, o seu propósito maior. E tem coisa, Gu, que assim, na área comercial, por exemplo, tem negócio que você não vai entrar. Sabe aquele cara que atira para tudo quanto é lado? Aquele profissional, aquela empresa, que ela tem áreas que ela nem sabe o que vai atuar, ela vai atirando, tá? Tudo quanto é área. Quando você tem identidade, quando você tem foco, planejamento e propósito, você sabe aonde você vai. E isso é falar não. Né? Fala não para... Cara, porque tem muitas vozes, né? Muitas vozes acontecendo. Então, você entender e falar não, você se torna autoridade. Tem um mentor na internet, que eu não vou citar o nome aqui, a gente estava com uma empresa de roupa feminina. Eu entrei em contato com ele. Ele me deu um formulário para preencher. Faturamento da minha empresa, quantidade de funcionários. Aí ele mandou uma mensagem: eu não vou atender você. Você não é meu perfil. Então, ele entendeu que não era... Não precisava, ele não tinha. Ele não consegue te entregar o que você precisa. Não consegue entregar o que eu preciso. E esse é o maior erro das pessoas, Gu. E eu estou falando para os nossos ouvintes agora. Antes de você querer fazer algo na sua vida, antes de você querer até ajudar alguém, entenda a necessidade. Respeite a necessidade. Mas principalmente entenda. Entenda a necessidade, porque isso vai encurtar muito tempo. Tem uma ferramenta que eu uso, Gu, para a área comercial, chama AIDA, né? AIDA. A-I-D-A. AIDA é como o primeiro A de atenção. Então, como você torna atenção? Como você traz? Né? Hoje tem ferramenta no Instagram, tem Google Ads, Facebook Ads, mas como que você faz o A, que é atenção? O segundo é intenção. Então, é diferente de atenção. Atenção, intenção. O terceiro é desejo. Então, antes de qualquer coisa, você tem que chamar a atenção do seu cliente, né? Você tem que chamar ele ter uma intenção em te procurar e depois o desejo. E aí o outro A, do AIDA, é a ação. A ação vai fazer com que ele compre, com que ele entenda que você, para ele, é significante, né? Mas tudo isso, a gente está vivendo um mundo muito, muito mecânico. Você precisa entender primeiro o que ele precisa, né? E essa é a grande sacada do cara top da área comercial. Mas, Gu, como você transformou, assim, rejeição em uma oportunidade, assim, se você pensar, assim, rapidamente, assim, ó, você falou do case do seu sogro, você também falou desse rapaz eu sempre conto essa história, né? Do soldado, né? Você já ouviu umas 500 vezes essa história, é legal essa história. Porque eu acho que foi aí que pivotou, acho que dessa pergunta que você tá fazendo para mim, eu acho que foi ali o start do soldado, porque ali eu vi que eu precisava fazer algo que eu acreditasse. Eu comecei a ver que eu era um excelente vendedor e comecei ali engatinhar para uma gestão
uma direção para aprofundar um pouco mais dentro dos negócios e que eu não tinha que esperar que o empresário se habituasse a mim. Você iria, entendi. Você buscou. Eu fui buscar isso. Então, assim, das muitas vezes eu não tive a oportunidade. Eu fui buscar ela. Mas como eu fui buscar ela? Entendendo que eu não tenho que me adequar à empresa. A empresa não tem que se adequar a mim. Eu tenho que me adequar à empresa. E se eu não estou mais me adequando à empresa, eu tenho que ir embora. Isso é tudo, para todas as áreas da vida, todas né? As áreas. Então, assim, não é a empresa que tem, é eu. E se eu não estou mais cabendo naquela empresa, eu tenho que sim falar não, como o André falou para a Pirelli. Não dá mais, eu preciso procurar um outro lugar. E dali daquele momento, quando eu procurei um outro lugar, eu comecei a encontrar pessoas com a mesma sinergia, o mesmo propósito. É aquela coisa do imã, né? É a ambiência. Chama ambiência isso. Então começa a vir pessoas da mesma ideologia, das mesmas crenças. As tribos, né? As tribos. E aí eu consegui ali trabalhar para uma outra empresa, né, de pulverização de marca no canal farmacêutico. Gostei. E ali eu tive minha primeira proposta de sociedade. Eu era um colaborador dele, virei diretor dele, e aí o princípio ele falou, Gu, você não está mais cabendo na empresa aqui. E aí eu fiquei preocupado, eu falei assim, não cabendo, eu acho que eu fui mandado embora. Esse negócio de aí ele pegou e falou para mim, não, porque eu acho que você tem que estar no meu lado, você tem que ser meu sócio. Eu queria propor uma sociedade para você, estou com outro plano de negócio, estou com outro produto para a gente lançar, e a gente lançou esse produto. Era um produto digital, que também fazia total sinergia com o público de canal farmacêutico, né? Que era vender B2B ali. E aí a gente lançou esse produto, um suplemento alimentar para menopausa. Top. E aí a gente foi engatinhando em 3 sócios e mais a esposa de um dos sócios. Então, nós éramos uma empresa de 4 pessoas. Todo mundo fazia tudo. E você que espera que vai abrir um negócio e ter um monte de colaborador trabalhando para você, não se iluda. Todo mundo começa... 24 por 24, do né? zero, 24 por 24. Então, assim, eu vou ter liberdade financeira quando eu for empresário ou eu vou trabalhar menos? Pelo contrário, vai trabalhar muito mais e a liberdade financeira vai ser os boletos do DAS para você pagar da sua empresa. Então, assim, naquele momento a gente se uniu muito. Startamos a empresa, André. E quando a gente startou a empresa, um dos meus sócios deu tudo que ele tinha dinheiro no banco. O outro vendeu o carro dele. Eu vendi meu carro. Começou 2 meses de trabalho. Pandemia. Eita. Já tínhamos investido tudo que tinha de dinheiro ali envolvido e bens. E não tinha mais como dar ré. Então, a gente começou ali a fazer o trabalho em cima de acreditar muito no que a gente estava certo, que realmente era uma demanda latente do mercado. Menopausa, cuidar da saúde fisiológica das mulheres, que é uma condição. Faz todo sentido isso. Né? Não é uma doença, isso é uma condição. É a baixa produção de estrogênio feminino, que causam diversos sintomas horríveis, como calorão, baixo libido, que acaba com a autoestima, cabelo, pele, unha, a sudorese em excesso, diversos sintomas ruins para a mulher, né? E aí a gente tinha esse suplemento alimentar e a gente começou a galgar, bater visita e rodar o Brasil inteiro. Rodamos mais de 40 mil quilômetros por ano. A locadora que nos ouça, porque nós acabávamos com o carro, porque rodava muito mesmo. E aí foi que... Aí vem um testemunho legal pra gente falar, que eu não soube falar não. Não soube falar não. soube falar não. E isso foi uma puta lição para mim. Por quê? Porque em 2021, a gente foi apresentar o nosso plano de negócio, nossa empresa, para um empresário gigantesco do canal farmacêutico. E ele adorou aquele propósito ali nosso. Ele viu que a gente estava em 1.000 e poucas lojas de drogaria, sem estrutura nenhuma, batendo perna, porta a porta, visitando empresários sem conhecer ninguém. Que massa. Em 7 estados do país. Chegamos a botar produto até o teto. Um abraço pro meu sócio, Leonardo. Fomos até Brasília sem conhecer ninguém, com produto até o teto do carro para vender. Olha só que legal. E foi até o teto, porque a gente levou 2 sacolas de roupa, não cabia mala no carro. Nossa. Para caber mais produto. Mais sacola, mas cabe mais. Para caber mais produto. E aí a gente foi parar nesse empresário em Minas, apresentamos para vender para as lojas dele, que ele tinha muitas drogarias. E ele viu uma oportunidade naquilo e falou, cara, eu não quero que vocês vendam para minhas lojas. Eu quero ser sócio disso. Porque o que vocês construíram é gigante. Para quem não é do canal, para quem está conhecendo as pessoas, batendo palma,
É admirável, eu quero entender o plano de negócio de vocês. E ali a gente se apresentou, ele fez uma proposta para comprar 25% da empresa, com 300 mil reais. A gente estava feliz demais porque a gente ia conseguir pivotar, porque o que faltava para a gente era investimento, para a gente trafegar na área digital, que era a expertise do meu outro sócio, o Thiago Cesari. Não era só digital, mas loja deles também. Ele tinha 400 lojas. E também ia ajudar muito, né? Eram 600 lojas na época. 600. Né? E hoje ele está com mais de 1.000. Né? E ali, o Thiago Cesari também, mandar um abraço para ele, que é o meu outro sócio, que ele tinha, a gente precisava de dar verba para ele poder investir em ads, né? Facebook Ads, Google Ads, né? Que é o Meta, né? E aí foi quando ele descobriu quanto tinha cada um de porcentagem de cota, ele descobriu que eu era o ponto mais fraco ali, né? Emocionalmente. Eita. Olha como é interessante isso. E descobriu que eu era o menor cotista da empresa. E quando a gente foi embora, ele falou que ele ia pensar, que ele já não sabia mais se queria investir. Porque ele descobriu que eu, que era o grande responsável de pivotar a empresa no canal farmacêutico, era eu e eu tinha menos. E aí, 2 meses depois, ele me ligou, me fez uma proposta para ser sócio dele numa fábrica, junto com um empresário gigantesco do canal, que todo mundo conhece, um influenciador muito forte, que é o Felipe Tito. A esposa grávida do 3º filho. Ah, lá em Bauru. Lá em Bauru. Isso. A minha esposa grávida do 3º filho, como um bom empresário, passando aperto. Ei. E esse cara veio com um salário gigantesco, que eu nunca imaginei ganhar até então, e falando que ia me dar uma cota dessa empresa que ia se construir. Foi um baque muito grande, porque eu tinha que dar resposta em 24 horas. A gente estava no momento mais difícil da nossa empresa e eu tive que voltar, olhar na cara dos meus amigos e sócios e falar, eu tô indo embora. Nossa. Eu não soube falar não, André. Eu não soube ter a paciência que Deus falou. Cara, você tá no lugar certo, com as pessoas certas, fica. Ele me testou, falou assim, tá aqui, vamos ver se você sabe falar não. E o Gustavo não soube. Mas hoje eu entendo muito do propósito de Deus, acredito muito. Tenho a minha vida entregue, assim como você. Amém. Cada vez mais eu tinha essa... Eu posso falar para você aqui, que de vez em quando eu falo, pô, pai, tá fazendo isso comigo, cara. Como se eu fosse diferente de alguém, né? Das minhas batalhas, querer contestar ou ficar de mal dele, né? De Deus. Foi muito... Hoje chega a virar cômico isso, mas é o que a gente tem de sentimento, né? Quando não tá dando as coisas certas, a gente não entende que é o propósito dele, não só o nosso. Tem que ter essa energia. A gente vem do plano espiritual para cá já com tudo pronto. Lá em cima a gente sabe tudo que a gente vai viver. A gente só não sabe disso aqui. Mas já foi combinado lá em cima. Tá preparado já tudo. Já foi combinado isso com Deus. E aí foi que eu fiquei 1 ano e meio com esse empresário, Thiago Marques, que eu tenho admiração por ele. Tenho admiração por ele, porque é um cara também que começou de motoboy de farmácia para dono de 1.000 lojas de drogaria. Uau. Um cara desse tem que aplaudir em pé e foi o que me deu uma experiência de 1 ano e meio, entender como funcionava o Canal Farma, de como realmente as negociações de grande porte, de como sim se comportar mediante uma equipe de 100 colaboradores e não 2, 3. De como você virar referência e conseguir trazer a didática do seu conhecimento para que as pessoas sejam tocadas também. Foi quando, em 1 ano e meio, a gente junto ali percebeu que ele não ia ficar sócio da fábrica, ele começou a ter outros propósitos maiores da vida dele, né? E que era tocar o negócio dele de farmácia, que o core de indústria não ia ser interessante para ele. Ele foi super transparente comigo. Gustavão, não vou ser sócio de indústria, como eu não vou ser sócio de indústria, eu não tenho o que te dar. E tá tudo certo. Mas eu gostaria de você continuasse aqui, porque você desenvolveu bem um trabalho de marcas exclusivas aqui, das redes de drogarias, cresceu muito aqui dentro. Eu admiro você como pai, tenho essa frase que ele falou para mim, como profissional e pai também, até como inspiração para mim. Ele era mais jovem que eu, muito mais experiente profissionalmente, mais jovem de idade, né, de experiência de vida. E aí eu aprendi que eu tinha que falar não ali. Se eu não vou ser o empresário que eu queria, eu prefiro não estar aqui. Mesmo uma Pirelli da vida, né? Uma rede de drogaria gigante, eu falei, não vou ficar. Aí tentaram ali fazer algumas manobras que eu ficasse, né? Umas propostas interessantes, profissionais, para mim crescer mais ainda.
Mas eu falei, não, vou começar do zero. E vou começar como eu deveria ter começado, acreditando em pessoas. Então, fiz consultorias e mentorias para desenvolvimento de equipes profissionais Eu que lembro. fizesse isso. E aí, fiquei ali trafegando durante 7 meses nessa consultorias e mentorias, quando meus ex-sócios me ligaram. Você saiu da rede de drogaria e não nos avisou. Eu falei, Leonardo, Thiago, eu amo tanto vocês e sou tão grato que vocês me deram a oportunidade de ser sócio, empresário pela primeira vez, que eu não tive coragem de pedir para voltar. Eu sei. Por que eu não tive coragem? Porque eu abandonei quando eles mais precisaram de mim. Mas hoje eu entendo o que Deus fez. Deus me preparou numa rede de drogaria gigantesca, fez eu aprender mais, fez eu entender de pessoas, de validar o que eu sabia fazer, para um dia eu poder ser mais útil nessa empresa com meus sócios. E eles me convidaram para voltar para a sociedade do projeto, para a expansão da marca. Hoje uma marca consolidada, líder de mercado no suplemento para menopausa. A gente conseguiu implementar o produto na maior rede de drogaria do país, que é a Raiazil, né? Que é a drogaria Rai e Drogazil. A gente está em 17 estados, hoje eu posso falar para você, de distribuição de medicamento. Uau! Isso tudo num trabalho de 4 meses. Sabe por quê? Porque eu confiei não no que eu merecia, no que eu precisava aceitar. E falei não na hora que tinha que ser falado. Essa é a chave, Gu. A sua história, ela vai muito de encontro com a minha também. Eu estou passando por um processo assim, né? E eu estou falando muito com Deus, né? A gente tem dificuldade, sabe, mano, de, às vezes, retroagir. Porque o mundo e o momento que nós estamos passando, nós temos sempre que avançar, sempre ter que fotos bonitas do resiliência, Instagram tá perseverança, aquela foto manteiga da maionese, você tem bonitinho, família de manteiga, família né? da manteiga. E só que, escuta uma coisa, olha que Deus ama, Julião. Deus ama pessoas honestas. Tem uma história na Bíblia que é lindo, que é a história de Tomé. E todo mundo fica tirando até sarro, né? O cara é um Tomé, ele tem que ver para crer, né? Mas é porque Tomé era uma pessoa totalmente vulnerável, ele não estava preocupado com o que as pessoas achavam. Ele falou, ó, se Jesus existe mesmo, eu quero ver aqui, ó. Eu quero ver os cravos. E ele foi tão bondoso com Tomé que ele voltou só para mostrar. Qual que é a lição que eu tiro disso? Gente honesta, Deus abençoa. Então, às vezes, retroagir do momento que nós não tomamos uma decisão certa, não soubemos falar não, ou até falamos sim para algo que não deveria falar, né? Nos remete a muita humildade, sabe, Gu? Graças a Deus, os seus sócios chamaram você, né? Mas a história da Bíblia fala do filho pródigo, que quando ele estava numa situação bem difícil, o filho pródigo, comendo até comida com os porcos, ele lembrou que ele tinha pai. E o pai remete não à figura paternidade, mas remete você a voltar mesmo. Eu falo para os casamentos, tem muito casamento estourado, fracassado, o cara saiu de casa. Cara, tem segunda chance. A pandemia acabou com um monte de casamento, André. Olha que absurdo. Acabou. Hoje a pessoa não sabe conviver uma com a outra. Acaba. Mas voltar para trás não significa que a gente está errando. Jamais. Significa que existe um caminho, existe um Deus também que pode restaurar tudo. Foi o que aconteceu com você. Olha, 4 meses, quantos estados, né? Você voltou. Nossa, gigantesco, Você pegou o know-how dessa empresa. Eu lembro que você falou para mim de Bauru, você falou que ia ser um Varginha. percentual. Você falou que ia ter um percentual da indústria, lembra? Estava empolgado. Mas isso tudo, Gu, só valida o nosso coração, sabia? Todas as coisas que acontecem para nós concuminam ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e acreditam em Deus. É porque Ele é soberano em nossas vidas, né? E cada um tem a sua linguagem. E Deus ama gente vulnerável, que igual você falou aqui. Olha, eu errei, hoje eu vejo que foi pedir desculpa ao meu sócio, falou bem também do rapaz da Varginha, das drogarias. Porque ele é fantástico. Você podia falar, não, o cara me enganou, o cara foi um 7-1. Ele foi super honesto comigo. Então, assim, o que valida o nosso sucesso, cara, é a gente não falar mal dos processos e saber ser humilde para, de vez em quando, não todas as vezes, poder voltar para trás.
E olha que interessante, muitas vezes, André, para concluir sua linha de raciocínio, a gente espera de Deus. Meu Deus, é verdade. E Deus, ele tá do seu lado em todos os momentos. Meu Deus, Mas aí vem daquela parte da Bíblia de Abraão. Eu fiquei esperando um sinal de Deus. Será que eu vou? Será que eu não vou? E parece que Deus não falava mais comigo. Eu falei assim, cara, não me dá sinal nenhum se eu tenho que botar o pé na estrada de novo. E aí veio da história de Abraão. Quando eu saí... Aí, Julião. E quando eu botei o pé pra fora, aí ele falou, tomou coragem, bonito. Sai da tua Agora terra. eu vou te mostrar onde você tem que ir. Mas isso é fé, Gu. É então fé. a gente encerra assim, ó, cara, como conectou legal esse podcast. A gente encerra esse podcast com a coisa mais poderosa que a gente pode ter, Gu, que é a fé. A Bíblia fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, tudo é possível. Mano, tudo é possível, tudo. É tudo. Não é impossível você ficar bem na sua empresa, com a sua família. É tudo, mas tem que ter fé. Você falou de Abraão, né? A Bíblia fala que ele é o pai da fé, porque ele foi lá e entregou o filho dele lá para ser sacrificado e acabou não sendo porque Deus poupou. Ele queria só saber se tinha coragem. Só queria botar o pé pra fora. É só o pé para fora. Né? Porque a gente é pai, Gu, a gente tem 3 filhos. A gente não quer o mal para o nosso filho. Ao contrário, os nossos filhos têm que nós sermos os desenvolvedores, a pessoa que vai ajudar aí os sonhos dele, né? Eu falo muito importante, André, do que você vem falar da fé e da gente ter essa fé incondicional, é a gente ter um pilar de 3 princípios que você tem que ter: saúde, família e trabalho. E nessa ordem, porque sem saúde você não vai conseguir ajudar a sua família. Nunca. E tendo a família, ela é o veículo e o propósito para você ter dignidade do trabalho e de conseguir trazer o que você tem que trazer para dentro da sua casa, com comprometimento com a sua esposa e seus filhos, e começar a virar um exemplo. Não como muitas vezes tivemos lá atrás dos mais velhos, de que você tem que fazer e acabou. Não. Eu mostro o porquê fazer. Eu explico para eles. Hoje eu tenho o Matheus de 12 anos que eu levo lá para dentro do escritório para fazer logística, para ele entender como é que sai a caixinha do produto, que com muito trabalho tem uma equipe de marketing que faz as artes, que vai eu para a rua, que vai uma equipe para a rua, que liga, que compromete, que entrega, mas tudo aquilo começa daquela caixinha que é embalada com carinho. Então, eu acho que o exemplo vem tudo. Então, assim, primeiro Deus, primeiro a fé, e depois que você cuide por livre-arbítrio da sua saúde, cuide da sua família e tenha dignidade no trabalho. É a tricotomia humana isso, né, Gu? Você falou uma coisa muito poderosa, né? Que é corpo, alma e espírito, né? Você tá em espírito conectado a Deus, em primeiro lugar. Depois você... Tá muito bom esse podcast, tô gostando muito. Espírito conectado, depois a sua alma, as emoções. Eu vi um estudo, Gu, que é engraçado, cara. A mente não sabe distinguir o que é real do que nós estamos imaginando, sabia? Por exemplo, se eu estou imaginando aqui, uma hora se você ficou emocionado aqui quando você lembrou. Porque quando você lembra de algo, a mente não sabe que é uma lembrança, ela acha que é real. Por isso que você chora. Porque você remete a tudo que foi passado. A mente não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Por isso tem tantas pessoas que não conseguem fluir, porque ela fica imaginando tanto, ou presa no passado, ou presa no futuro também, ansiedade. Que aí vem a ansiedade. É o futuro, a depressão é o passado. Como que vai ser nossos filhos, Gu? Será que ele vai morrer? Será que ele vai ter problema? Será que ele vai ter uma mulher? Será que ele vai, sei lá, morar no Brasil? Alguma coisa, E a mente não sabe distinguir o real. E aí começa a trazer cortisol no seu sangue. O cara começa química, né? E o outro é o corpo, Gu. É cuidar do corpo. O corpo mesmo. O corpo que eu falo é a matéria. Físico, a matéria. Matéria. Eu tô vendo você fazer academia agora, cuidar da academia, fazer academia, não comer tanto. Porque esses 3 pilares disfuncional, cara, é como se a gente tivesse um camelo nas nossas costas, né? Então é isso, cara. Muito bom, Gu. Fiquei muito feliz de estar com você aqui, cara. Foi muito produtivo. Cara, obrigado, cara. De coração, obrigado. Eu agradeço da oportunidade. Obrigado.
Me lembro quando a gente era jovem, cara, lá no Jardim Aurélia, cara, a gente ia pra escola junto. Uma garrafinha de água e uma bola. Era o sonho. Era patins, era bicicleta e depois capoeira. Exatamente, capoeira. E a gente junto, cara. Então, cara, Deus te abençoe, Amém. abençoe a tua família, os teus planos, que ele seja sempre o farol da sua vida, meu irmão. E porque mais do que falar de Deus, de falar de religião, de falar de coisas que às vezes é tão metafórica, ele observa o nosso coração. E um homem de Deus é aquele que tem um coração generoso, né? Eu posso aqui falar para você de teologia, de Bíblia, qualquer coisa, cara. Se meu coração não é um coração generoso e conectado com Deus, cara, não serve de nada. E eu vejo seu coração assim, cara. Por isso que eu te chamei aqui para fazer parte disso. Obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo. Tamo junto, velho. Valeu. Valeu.